Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o perdão só é possível se Deus estiver conosco, perdoando que se é perdoado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que uma pessoa faz algo que nos desagrada, algo que nós não esperávamos, isso de alguma forma machuca o nosso coração e os nossos pensamentos eles ficam presos nesse comportamento, nessas palavras, nesse dia e em tudo que aconteceu. E nem sempre nós conseguimos aceitar ou entender a razão dessas coisas. Talvez seja uma pessoa que você amava, uma pessoa que você confiava muito, uma pessoa que seria a última que você esperava esse tipo de coisa. E de repente você é o sorteado da vez e aquilo acontece na sua vida. E aquilo te derruba, aquilo te desestabiliza, tira o teu chão, acaba com os teus sonhos e você não sabe mais o que fazer para conseguir tirar esse sentimento de dentro de você. E em todas as tuas palavras, essa pessoa está de forma negativa. Você sempre colocando a culpa nela, sempre indagando, sempre questionando, sempre subjugando todas as coisas. Mas, por mais que você fale, por mais que você pense, por mais que você saia, por mais que você beba, por mais que você faça o que for, chega um dia que aquele sonho vem e você simplesmente acorda em prantos pensando naquela pessoa e em tudo que aconteceu. Parece familiar isso para você? Essa é a dor da decepção. Essa é a vida de quem não perdoa. Mas será que o perdão é uma escolha? Será que eu simplesmente tendo vontade de perdoar essa dor, ela deixa de existir? Eu creio que não. Porque se isso fosse possível, quando as pessoas elas fossem num psicólogo, nas primeiras sessões já iria passar tudo aquilo. Mas não, são anos e anos e anos conversando e falando até que uma coisa aconteça, que o tempo se encarregue de que as tuas memórias elas sejam apagadas. Mas Deus ele fala sobre o perdão. E o que é perdoar? Perdoar é aceitar. Tudo aquilo que eu não posso mudar, só me resta aceitar. Só que para que eu possa aceitar alguma coisa, eu preciso conhecer aquilo. Eu preciso entender a razão. E a razão das coisas, muitas vezes, elas são espirituais. E para mim poder entender coisas espirituais, eu preciso da sabedoria. Por isso que a ciência, ela rejeita tudo aquilo que vem de Deus. Ela não consegue, muitas vezes, acreditar no milagre. Ela precisa de provas e dados científicos. Mas quem pode explicar a fé? Quem pode dizer o que Jesus fez na vida através da ciência? Parece que tudo que nós vivemos hoje é uma mentira. Mentira contada por Jesus, derramando amor em nossos corações, feitos de felicidade, alegria, paz. Vivemos um mundo que, para aqueles que não creem, ele simplesmente não existe. Mas para que nós que cremos, é a salvação em pessoa, participando da nossa vida. Mas para que nós pudéssemos entrar nesse mundo, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e mais, pedir perdão para Deus, para que nós possamos começar a fazer parte. Porque quando eu peço perdão para Deus, eu entendo que existe uma batalha espiritual e eu estou tomando o meu lado. E o meu lado é o lado do Senhor. Então, a partir do instante que eu me aproximo de Deus, que eu peço perdão e reconheço tudo aquilo que eu fiz longe dele, que eu deixo Deus me guiar e me moldar através das tuas palavras, que eu sim tento ser melhor, tento olhar tudo aquilo que eu fiz e buscar na minha vida algo diferente. Não apenas querer culpar as pessoas, mas pedir perdão pela minha culpa, pelas coisas que eu mesmo fiz, pelas mentiras que eu contei, pelas pessoas que eu enganei, pelas coisas que eu fiz que eu senti vergonha. E Jesus, ele me perdoa.
Eu tenho certeza disso, porque depois disso eu começo a sentir uma paz que excede todo o entendimento e vejo que a minha vida ela começa a ter uma mudança. Se a gente vai lá em Marcos 11, versículo 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim: E quando estiverem orando, se alguém tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás nos céus, não perdoará os seus pecados. Olha que Deus, ele não quer conversar com pessoas que não querem perdoar. Porque de alguma forma, se eu não perdoo uma pessoa, é que eu estou esperando algum tipo de punição, que alguma coisa aconteça, como se a minha vida ela não pudesse seguir em frente. E Deus está dizendo, você quer se aproximar de mim? Você quer o meu perdão? Então você vai ter que perdoar. Tem uma outra passagem também que está lá em Mateus, que Deus diz que se você for no altar do Senhor e tiver alguma coisa com alguém que precise perdoar, é para você primeiro ir lá se haver com essa pessoa, é para você primeiro se entender com essa pessoa e depois voltar para Deus. O perdão não quer dizer que tudo vai ser como antes, não quer dizer que você vai perdoar e vai esquecer, mas quer dizer que você vai seguir em frente. E tem mais um ponto. A frase ela diz, o perdão só é possível com Deus. Tá bom. Então a partir do momento que eu tenho Deus, eu consigo liberar perdão porque Deus me permite isso. Beleza. Mas isso quer dizer que a outra pessoa não vai me enganar de novo? Não. Não tem garantia nenhuma que isso vá acontecer. Tanto que tem uma passagem na Bíblia que o Pedro indaga Jesus e fala, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz, 7 não, mas 70 vezes 7. Cada vez que alguém fizer algo contra você e disser, olha, eu me arrependo, você me perdoa? Você tem que perdoar. Mas a questão toda é uma só. Dificilmente a pessoa ela consegue reconhecer as coisas que faz, porque o nosso orgulho e a nossa razão, ela impede isso de acontecer. Então, o perdão, quando nós damos para alguém que é cristão, ela é diferente quando nós damos perdão para uma pessoa que é do mundo. Porque uma pessoa do mundo, ela não vai conseguir muitas vezes te dar o perdão, ela não vai conseguir praticar aquilo que Jesus ensina e ela muitas vezes não vai conseguir o arrependimento necessário para que deixe de fazer aquelas coisas novamente. E uma coisa que nós temos sempre que lembrar, nós vivemos uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E o mal explora as nossas brechas. Como eu abro uma brecha na minha vida? Quando eu não concordo com Deus. A partir daquele momento, aquele é tudo que o mal precisa para poder entrar na tua vida. Porque se eu discordo de Deus, eu estou concordando com o diabo. Não tem outro lado, não tem o neutro, não tem aquele tempo que você crê. Porque quando falta sabedoria, eu não consigo entregar a minha vida para o Senhor. Eu não consigo confiar nas coisas que são de Deus. Então olha que às vezes você sente que Deus ele não te responde. Você precisa perdoar alguém? Talvez quando você está orando, vem alguém na tua cabeça o tempo inteiro. Mas você não quer orar para Deus abençoar essa pessoa, porque essa pessoa ela te fez muito mal, muitas vezes é tratado como inimigo. E Jesus diz, olha, orem pelos teus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, orem. Porque até os cobradores de imposto, que eram pessoas mal vistas, eles conseguem fazer o bem para quem é do interesse deles. Então, nós temos que ser diferentes. E a nossa diferença, ela vem através do Espírito Santo. Porque o nosso poder, ele vem de Deus. Enquanto nós somos carne, Deus é Espírito. Enquanto nós somos limitados, Deus é o impossível. Então, tudo aquilo que eu não consigo fazer sozinho, certamente que com o Senhor eu consigo fazer. Então, é sempre um momento de reflexão, um momento de perdoar. E às vezes também o perdão, nós precisamos liberar para nós mesmos. Às vezes você fez alguma coisa que te envergonha e você não consegue se perdoar sobre isso. Mas uma coisa é fato, já está feito. O que a gente poderia fazer agora para desfazer tudo isso? Nada. Aceitar e começar a deixar que Deus use da nossa vida. Porque quando era nós que usávamos dela,
fazíamos coisas como essa, que nos desagradam. Então nós vamos trazer um propósito maior. E não tem isso de ficar olhando porque no passado você fez uma coisa que a vida inteira você vai estar condenado. É como Jesus dizia, vá e não peques mais. Então, não sou eu que vou ficar colocando sobre você um alvo, não sou eu que vou impedir você de conquistar a sua salvação. Não existe isso. Às vezes a igreja ela quer se sobrepor, quer pegar a palavra de Deus e ficar atacando na cara de todo mundo. Quando você tiver um encontro com Jesus, a sua vida vai mudar. Se a gente olhasse a vida de Paulo antes dele encontrar Jesus, jamais diria que seria o mesmo Paulo que fez tantas coisas por Jesus. Então talvez nesse instante você não tenha tido esse encontro, mas você está buscando ter. Você está tentando buscar sabedoria, está tentando ler a palavra, está tentando louvar. Quando o Espírito vier na sua vida, você vai poder fazer tudo aquilo que nós não podemos. E não é à toa que na palavra diz que o Senhor, Ele venceu a morte. Diz também que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter ânimo, porque Ele também venceu o mundo. Então, tudo que tem nesse mundo passa, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. E que nós possamos morrer cheios da palavra de Deus. Que esse conhecimento ele transborde dentro de nós. E que nós possamos sim refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as pessoas, tentar entender que tipo de espírito tem dentro de cada um e por que o mal está querendo me destruir. Certamente que ninguém chuta cachorro morto. Ninguém vem atrás de você porque você não tem valor nenhum, mas muito pelo contrário. É justamente porque eles sabem o teu propósito e o seu papel na mão de Deus que eles querem te reduzir a nada. Então começa a colocar os teus pensamentos no lugar que é no céu, que é no alto. Começa a orar e conversar com Deus e pedindo perdão sobre tudo que você fez. E assim como você recebeu essa misericórdia de Deus, você também vai ter que dar para outra pessoa isso. Se a gente vai lá em Lucas 6, versículo 37 e 39, a palavra do Senhor ela diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Pensa que nós temos um espelho, e esse espelho é o Senhor. Quando nós colocamos uma coisa na frente dele, o que esse espelho ele reflete? A coisa que nós colocamos na frente dele. Então, se eu julgar e colocar na frente do espelho, o que eu vou ter? Julgamento. E se eu colocar condenação? Vou ser condenado. E se eu colocar o perdão? Vou ser perdoado. Então pensa que aquilo que nós refletimos ou aquilo que nós fazemos é a mesma coisa que Deus fará por nós. Então fica fácil entender que ao invés de julgar, é melhor eu tentar entender as pessoas, eu ter empatia, eu ter compaixão, eu tentar me colocar no lugar daquela pessoa e usar a sabedoria que eu tenho para entender que eu nunca ouvi uma pessoa falando de Jesus. Nunca vi ela frequentando uma igreja, nunca vi ela ajudando alguém, muito pelo contrário, vejo ela fazendo fofoca, vejo ela mentindo, vejo ela ostentando, vejo ela enganando, vejo ela falando mal dos pais, falando mal dos amigos, vejo colocando defeito em todas as coisas, tudo que fala é pessimista e aí você quer que essa pessoa com essa personalidade, ela não te engane, ela não te minta, ela não te traia, ela não corrompe, ela não faça nada, ela tem a virtude de Deus com a boca do diabo. Não dá. Deus ele fala que nós conheceremos as árvores pelo fruto. Agora, às vezes é difícil a gente conhecer o outro quando nós somos assim também. E aí que vem o convite ao arrependimento. Poxa, mas eu não quero mais ser assim. Show de bola. É isso, esse é o começo de tudo. Eu começar a lutar contra, eu começar a questionar que isso não está certo. E aí eu começo a me aproximar de Deus e Deus começa a me mostrar naquele espelho as coisas que eu não quero ser. Quando se acende a luz e nós não temos noção de quem nós somos feios demais, nós somos horríveis, nós somos péssimos, nós somos tudo aquilo. E tem um ponto, se nós fôssemos diferentes, você acha que a gente precisaria mentir para esconder os nossos atos? Se uma pessoa ela é bonita por si só, você acha que ela precisaria passar filtro numa foto? Se uma pessoa ela tivesse a personalidade que ela acredita, você acha que ela precisaria criar um perfil fake para tentar conversar com outras pessoas? Nós não somos o que nós imaginamos, nós somos o que nós praticamos.
E aqui vem um ponto, que aqui para mim resume tudo que nós falamos já sobre relacionamentos esses dias. Que um relacionamento sem Deus, ele não existe. Que uma pessoa sem Deus e a outra também não existe. Olha o que Jesus compara. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Parabéns! Esse é o motivo de ter acabado o teu casamento? Esse é o motivo da relação de vocês não darem certo? Esse é o motivo de você ter dedo podre, de nenhum amigo teu fazer o que você quer, de você não parar em nenhum emprego, de tudo que acontece na tua vida? É cego guiando cego. E quando vem alguém que traz um pouco de luz, você tira sarro, você brinca, você acha que você sabe. Sabe como a gente percebe que uma pessoa, ela conhece a Bíblia? Quando a gente vê a Bíblia no comportamento dela. Quando eu olho o antes e o depois e eu vejo uma diferença que eu falo, não é a mesma pessoa. Agora, se eu frequento uma igreja, se eu frequento um lugar há anos e anos, e eu vivo como os do mundo, e eu falo como os do mundo, e eu sou como o do mundo, e eu me pareço como o do mundo, e só, porque eu posso estar no mundo, mas eu não faço parte dele. Às vezes a gente se questiona, posso fazer uma tatuagem? Será que isso seria motivo de Deus não te salvar ou seria pelo teu coração, pelas tuas palavras e pelo teu comportamento? Eu tenho um monte de tatuagem, um monte. E aí, tem um brinco no nariz? E aí? E tenho certeza que se eu entrasse numa igreja as pessoas iriam me julgar. Como é que é? Não julgue e vocês não serão julgados. É porque eu não uso terno? É? Porque eu não tenho a farda de crente? É por isso? Porque eu não tenho a camiseta eu fui? Porque eu não uso uma correntinha com um pingentinho? É por isso que eu não tenho um terço na mão? Então o Espírito Santo se resume a coisas e não ao Espírito. É assim que funciona? Essa é a igreja? Então se eu orar dentro de casa não tem valor. Poder é dentro de um templo grande, o templo de Salomão. Eu tenho que estar no templo. Por que Jesus, quando ele conversa com Ezequiel, ele começa a exortar, falando, esse povo, eles não querem viver o que eu falo. Eles querem adorar o templo. É o templo que vocês querem adorar? Eu vou destruir tudo. É os filhos que vocês querem adorar? Eu vou destruir tudo. Adorem outras coisas que não sejam eu e vou destruir tudo. É a sua vida. Quando você perceber que Jesus é tudo, talvez o nada ele deixa de existir. Porque enquanto você achar que as coisas são tudo, você vai viver o nada dessa vida. Sempre perdendo. E aí encontra outro cego lindo. Ai, esse cego é bonito, hein? Esse cego é de Deus. E aí? Te guiando pro buraco de novo. Quantas camas você já não deitou, quantos copos já não bebeu, quantas vezes já se iludiu, quantas vezes tentou reviver o teu passado e tudo que tinha nele, não sei o quê. Sempre cego, sempre cego. Ao invés de querer aprender a ver e encontrar alguém que possa ver, para que assim ambos vejam ao Senhor, e não ambos se encontrem e se amem e fiquem lá naquilo. Cara, isso é o de menos. É isso que às vezes a gente não percebe. Aonde você colocar o teu coração, lá também vai estar o teu tesouro. Exatamente lá. Exatamente lá. E cada vez que você não conquista, você se decepciona. Você acha que a culpa é de Deus, que Deus não tem feito nada. Mas sempre você procura um mais cego que você. Você quer encontrar Jesus? Não é no Google, não é no YouTube, não é dentro da igreja, não é em lugar nenhum. É dentro do teu coração. Eu posso ouvir pessoas falando de Jesus, mas se eu não acreditar nele, se eu não conversar com ele, se eu não me arrepender, se eu não colocar ele em algum lugar da minha vida diariamente, leia a palavra de Deus, incansavelmente, eu digo todos os dias Deus está dizendo, esse é o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nega o que você acha que você sabe e aprende comigo, vem com o pai aqui, vem com o pai. E aí? Não gosto, assim eu não gosto. Eu gosto do Deus da adversidade. Gosto do Deus que é só amor, que é justiça não. E continua sendo guiado por cego. E quantos cegos não misturam o cristianismo com o coaching? Ai, como eu sou cool, como eu faço meus vídeos falando, eu tenho like, tenho curtida. E se vende por nada, porque quando deita na cama não dorme. Você percebe no comportamento, a paz está no olhar, a paz é um sorriso.
Jesus é aquele que te capacita para toda boa obra, aquele que não te torna dependente do mundo, nem das pessoas, nem de nada que tem aqui. Jesus é aquele que nos deixa pronto para morrer todos os dias. Todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matadouro, por amor ao Senhor. Nós entendemos o sacrifício que Ele fez e talvez quando a gente não entende o mundo espiritual fica difícil entender que alguém fez algo por nós. Lá atrás, alguém já pensava em nós. Mas a nossa história de hoje estava escrita. Lá atrás, Deus já sabia que nós teríamos que vir. Que o amor de muitos teriam esfriado, mas não o amor de todos. E nós estamos aqui ainda tentando manter essa chama acesa, pregando da forma que for possível, no tempo que for possível e do jeito que for possível. Porque para Deus, nada é impossível. Pode um cego guiar outro? Não cairão os dois no buraco? Pensa sempre nisso. Quem tem te guiado? Aonde você tem se informado? O que você tem pensado e no que você tem acreditado? Quer se guiar? Guia pela palavra de Deus. Não coloca limites em Jesus. Não consigo, não sei, não dá. Não... Deus é Deus. Deus é Deus. E não quando Ele faz só o que eu quero, mas quando a vontade dEle é cumprida. A minha vida faz sentido. A minha vida tem propósito. O perdão só é possível se Deus estiver conosco, perdoando que se é perdoado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor nos encha de coragem para que nós possamos fazer o que tem que ser feito, para que nós possamos aceitar o que precisa ser aceito, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Ele possa nos perdoar. Tenha piedade, Pai. Piedade por tudo que nós fizemos, por todo o mal que nós praticamos, por todas as mentiras que contamos, por tudo aquilo que inventamos, por tudo que distorcemos, por todas as vezes que nós negamos e envergonhamos o Seu nome, meu Pai. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Perdoa-nos e nos ensina a perdoar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.